Minha irmã Chayenne morreu porque um motorista bêbado bateu nela, atirando da estrada. Ele viveu, ela não. Ela era a única família próxima que me restava. Estávamos sozinhos desde que Chayenne fez 18 anos. E nossa mãe nos expulsou de sua casa, para que seu novo namorado e seus 3 filhos pudessem se mudar. Nós vivemos entre tias, tios e amigos, antes de finalmente economizar dinheiro suficiente para conseguirmos nossa própria casa. Chayenne e eu moramos num apartamento que ganhamos no meu aniversário de 22 anos. Sempre fomos extremamente próximos. Tínhamos apenas 1 ano de diferença. Então, sempre compartilhamos muito do mesmo hobby e interesse. Quando ela morreu, senti como se alguém tivesse aberto um buraco enorme na minha vida. Eu não tinha mais alguém para ficar acordado e assistir filmes nos fins de semana comigo. Ninguém para compartilhar roupas e nem gracinhas. Não mais. Eu não sabia como lidar com isso no começo. Fiquei esperando acordada e ouvi-la fazendo barulho na cozinha. Ou chegar em casa do trabalho e encontrá-la no sofá assistindo TV. Claro, isso não aconteceu. O apartamento tinha um silêncio pesado, pairando sobre ele. E cada som que eu fizesse iria ecoar pelo vazio. Eu evitei o quarto dela por um tempo, mas alguns dias depois que ela morreu, olhei algumas fotos antigas de nós, Chayenne e eu na praia, em uma das nossas festas de aniversário com um amigo, e fotos nós em nossas férias anuais. A data do funeral estava se aproximando, e eu queria me lembrar de uma época muito mais feliz e simples com ela antes de ter que vê-la morta em um caixão e dizer adeus para sempre, enquanto ela era abaixada permanentemente. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado olhando álbuns de fotos e caixas de sapato cheias de fotos que não cabiam mais no álbum. Quando cheguei à foto nossa, posando em frente a Cloud Gate no Millennium Park, tirada há cerca de 2 anos atrás, percebi que a imagem havia mudado. Eu me lembro vividamente de posar com os braços cruzados sobre os ombros um do outro, mas por algum motivo nessa foto, Chayenne não estava mais ao meu lado. Em vez disso, ela estava parada, cerca de um pé ou mais na minha frente. Tirei a foto da pilha e coloquei de lado, prendendo na parede. Eu verifiquei obsessivamente a imagem a cada poucos minutos, pensando que talvez eu me lembrava daquele dia errado. Mas eu sei que não estava errado, e de alguma forma ela se mudou. Claro, não havia nenhuma maneira lógica da foto ter mudado de alguma forma desde que foi tirada, mas eu não podia negar que estava vendo. Nos dias seguintes, fiquei de olho na foto, e a cada dia que passava, Chayenne na foto ficava cada vez mais perto. No terceiro dia, nada mais estava visível na foto, exceto Chayenne, que agora estava pressionada contra a foto, como se estivesse presa tentando escapar. Tirei a foto da parede e encarei. Nada mais estava visível, exceto a minha irmã, pressionada contra a foto inteira. Agora que ela estava tão perto, eu percebi que seu rosto também havia mudado. Ela não estava mais sorrindo como antes. Em vez disso, suas feições se transformaram em uma careta que estava em algum lugar entre irritada e triste. Seus olhos e sobrancelhas estavam franzidos, como se ela estivesse soluçando. Mas havia algo a mais. Ela parecia quase má, o que não era como Chayenne. Quando eu virei a foto de lado, percebi algumas regiões da imagem estavam levantadas. Havia pequena saliência nos pontos aonde as pontas dos dedos estavam na foto, pressionadas contra ela, como se ela estivesse presa do outro lado. Quando vi isso, rasguei a imagem em pedacinhos e joguei fora. Mas continuou acontecendo. Cada vez que eu rasgava uma foto, ela simplesmente começava a se mover em outra foto, cada vez um pouco mais rápido que a anterior. Eventualmente, decidi apenas reunir todas as fotos e destruí-las. Procurei em todos os nossos apartamentos, certificando-me
de que não perdi uma única foto. Em seguida, peguei meu telefone e apaguei todas as fotos que tinha dela, fazendo o mesmo com todos os meus dispositivos eletrônicos. Eu hesitei quando meu dedo pairou sobre o botão excluir. Essas foram as últimas memórias que eu tive de minha irmã. Claro, as coisas dela ainda estavam no apartamento, mas eu estava literalmente me livrando de todas as imagens de minha irmã. Quanto tempo eu demoraria para esquecer o rosto dela? Como ela era? Eu encarei a última foto restante dela. Tinha sido tirada apenas alguns dias antes dela morrer. Ela estava em uma das piscinas de um dos nossos amigos, fazendo uma cara boba para a câmera. Eu queria mantê-la pelo menos uma foto de minha irmã. Mas, mesmo enquanto eu olhava para a foto no meu celular, pude ver que ela estava começando a mudar. A Chayenne da foto começou a sair da piscina e parecia furiosa. Era como se ela soubesse que essa era a sua última tentativa de sair. Ficou olhando enquanto ela saía da água e ia para a calçada, com os braços estendidos na minha direção, pronto para pular. Eu rapidamente apaguei a foto antes que ela pudesse fazer isso. E assim, todas as fotos da minha irmã morta sumiram. Chayenne estava morta. E eu sabia. Eu tinha aceitado isso. Mas não pude ignorar o que tinha visto. Ela não estava tentando escapar das fotos. Eu não tinha ideia do porquê ou como. Eu não podia contar a ninguém sobre isso. E é claro, ninguém iria acreditar em mim que minha irmã morta estava tentando sair da foto. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu me convenci de que não era Chayenne, mas sim algum tipo de espírito maligno, que por algum motivo assumiu o controle. Eu geralmente não era de acreditar no paranormal, mas não havia outra explicação para o que estava acontecendo. Foi a única coisa que fez sentido para mim naquele momento. A Chayenne, que foi inflexível sobre escapar das fotos, não se parecia nada com minha irmã, com que eu cresci. Eu passei o apartamento a limpo, certificando-me de que não perdi uma única foto dela. Assim que tive certeza de que todas elas tinham ido embora, eu relaxei. Ela não podia me pegar agora. Não me entenda mal, eu teria adorado ter minha irmã de volta por perto. Mas minha irmã estava morta, e quem quer que fosse, quem estava tentando escapar das fotos, não era ela. Isso eu tinha certeza disso. No dia do seu funeral, eu entrei na igreja e fiquei um tempo na entrada, olhando para os nossos familiares. Havia apenas cerca de 20 pessoas aqui. Não éramos próximos de muitos deles, exceto algumas tias e primos, e alguns amigos, que considerávamos como família. Eu pensei em nossa mãe por um segundo, e me perguntei se ela já reservou algum tempo de sua nova vida para pensar em nós. Eu me perguntei se ela sabia que sua filha mais velha estava morta. Quando eu vi o caixão na frente da igreja, eu congelei. Eu podia ver ligeiramente o corpo de Chayenne deitado dentro dele. Eu podia ver seu cabelo preto, cacheado, que parecia ter sido deixado solto e cuidadosamente arrumado em volta da cabeça. Eu me aproximei do caixão, depois de alguns minutos, e encarei minha irmã morta. Ela estava deitada pacificamente dentro do caixão. Eu percebi que eles mantinham um anel da sorte em seu dedo anelar direito. E ela estava usando seu vestido preto favorito, com mangas de renda. Eu a encarei. Quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. Depois de um tempo, parecia que ela estava sangrando. Eu esfreguei meus olhos algumas vezes, apenas para ter certeza. Não havia nenhuma maneira de que ela estivesse realmente respirando. Obviamente, eu estraguei tudo, enquanto meus olhos pregavam peça em mim. Talvez isso tenha sido demais para mim. No final, eu afastei do caixão e encontrei um assento em um banco vazio. Eu abaixei minha cabeça em minhas mãos e respirei fundo para me impedir de surtar ou chorar. O sol crescente de pessoas sussurrando com urgência, alguns metros de distância, chamou minha atenção. Eu olhei para cima. Bem, o que aconteceu com ele? Estava tudo bem quando cheguei aqui. Eu os vi armar tudo. Olhei para cima para ver minha tia Meredith conversando com seu marido Toby.
Bem, isso não mudou apenas magicamente, não é? Eu me levantei e fui até eles. Está tudo bem? Eu perguntei. Ah, sim, não se preocupe, está tudo bem. Apenas se sente-se. Meredith esfregou seus braços para cima e para baixo, tentando me levar de volta ao meu lugar. Foi quando percebi o Bunny que havia sido colocado à esquerda do caixão. Era do tamanho de um posto de filme e dizia, em memória de Cheyenne Wilson. A imagem do Bunny era de uma ponte, que parecia muito familiar para mim. Eu fiquei olhando para ela por um tempo, tentando me lembrar de onde havia visto isto antes. O que aconteceu com a foto de Cheyenne? Alguém exclamou. O que você quer dizer? Eu perguntei sem tirar os meus olhos do Bunny. A foto dela sumiu. Sua foto de formatura. Eles a editaram? Por que fariam isso? As vozes continuaram, mas eu abafei ao perceber o que estava acontecendo. Claro, é por isso que eu reconheci a ponte. Aquela ponte era onde minha irmã tinha tirado as fotos de sua formatura, alguns meses atrás. E é certo agora, ela não estava na foto. Eu me afastei da faixa e pude ouvir um batimento cardíaco em meus ouvidos, abafando ainda mais todos os outros sons. Voltei para a porta, mas um grito me fez girar de volta. Meredith e sua filha estavam perto do caixão, ambos de costa para mim. Eu assisti Meredith se virar, ainda no meio de um grito. Ela se foi! Cheyenne se foi! Ela gritou várias vezes. Corri de volta para a frente da igreja. Empurrei Meredith para o lado. Minhas mãos agarraram a lateral do caixão. Já pude sentir a náusea subindo pelo meu estômago. Quanto mais eu olhava para o caixão agora vazio. Minha irmã finalmente conseguiu sair. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar. Até a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.